Boa noite, povo de Deus. Que bom estar aqui com você nessa noite. Levanta suas mãos. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, que a sua casa agora se torne, meu querido, nessa noite maravilhosa, se torne um altar de adoração ao nosso Deus. Aleluia.
Nada nesse mundo é melhor que a sua presença. Nada me alegra mais que a sua vida em mim. Oh, e nada se compara a ti. Oh, diga, és tudo pra mim. És tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso. E nada se compara a ti. És tudo pra mim, és tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Senhor, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso. E nada se compara a ti. Sua presença em minha vida, ela é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. E nada se compara a ti. Nada nesse mundo é melhor que sua presença. Nada me alegra mais que a sua vida em mim. Oh, e nada se compara a ti. Oh, erga suas mãos na sua casa, diga, Senhor, és tudo pra mim. Ele é minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso. E nada se compara a ti. Ele és tudo pra mim, nada e nada se compara a ti. És tudo pra mim e nada se compara a ti. És tudo pra mim e nada se compara. Nada se compara a ti, és tudo pra mim, e nada se compara a ti. Aleluia! Dá um prato de louvor em sua casa, dá um prato de louvor nesse lugar. Deus é bom, aleluia! Glória a Deus. Esteja pronto, irmãos, para uma palavra agora extraordinária. Fica pronto, porque esse culto será poderoso. Amém. Aleluia. Graça e paz, querido. A nossa conferência Superabundante 2020 é nesta segunda-feira. E se você ainda não fez a sua inscrição, corra já no site www.superabundante.com.br e faça já a sua inscrição. O investimento é de apenas R$ 59,00 e você pode pagar através do boleto ou do seu cartão de crédito. Neste ano, a nossa conferência será 100% online e nós teremos convidados maravilhosos que estarão trazendo instruções
instruções de Deus para a sua vida, além de bônus exclusivos. Então você não pode deixar de fazer parte desta conferência que irá mudar a sua vida. Então nós aguardamos você lá. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto, amém? Primeiramente, queria agradecer ao pastor Raimundo e a irmã Vânia pela confiança de vocês sobre os jovens nessas quintas-feiras. Está sendo maravilhoso. Você que está em casa, cara, anote e assista de novo, porque toda quinta-feira tem sido liberadas palavras aqui extraordinárias e tem nos edificado tanto, edificado essa igreja. Então, pastor Raimundo, muito obrigado pela confiança, porque estar aqui nesse púlpito é uma grande responsabilidade. Vamos orar, amém? Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor faz todas as coisas perfeitas em nós, Pai. Muito obrigado pela palavra que vai ser pregada nessa noite. Obrigado, Senhor, pelos corações que vão ouvir essa palavra, Pai. E em nome de Jesus, as sementes que serão lançadas aqui frutificarão, Pai, a 100 por 1. Nós veremos resultados nas vidas das pessoas, Pai. Elas praticando e vendo resultados da palavra. Muito obrigado pela sua unção que me capacita a falar as coisas que o Senhor quer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar falando da palavra de oferta, amém? A gente dessa igreja, a gente é muito, muito bem instruído acerca da palavra de oferta, acerca da palavra dos dízimos. A gente tem aprendido ao longo desses anos, eu que estou aqui desde 2009, cara, é de letra que eu tiro essa questão de dízimos e ofertas. Sabe por quê, gente? Nós como cristãos temos que levar com alegria e temos que levar esse assunto com leveza. Sabe, muitas igrejas aí fora ensinam dízimos e ofertas da maneira errada, e isso traz um pouco de peso para as pessoas, traz peso, traz condenação, não traz alegria, as pessoas não devolvem o dízimo da forma correta, elas trazem como uma obrigação, e cara, é muito o contrário disso. Dízimos e ofertas é uma posição de gratidão para nós, sabe, é a vontade de Deus que a gente enriqueça. Se você está com a sua Bíblia, peço para você abrir lá em 2 Coríntios 9, versículo 8. Amém? Glória a Deus. Versículo 8 diz assim: E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Ou seja, é a vontade de Deus que a gente transborde, que a gente tenha em tudo, suprindo todas as nossas necessidades e transborde para outras pessoas, para toda boa obra que o Senhor nos apresentar. Essa é a vontade de Deus, que a gente viva em abundância. Agora, se você puder abrir lá no versículo 6, 2 Coríntios 9, 6, diz a chave para que tudo isso aconteça. Amém? Diz assim, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Ou seja, o caminho para se chegar à vontade de Deus, que é transbordar em toda boa obra, é só um: semeadura e colheita. Então, nessa noite, se você tiver com o seu cartão, a gente disponibiliza aqui, na parte de baixo desse vídeo, as nossas contas bancárias para que você possa trilhar esse caminho excelente para a prosperidade, para transbordar na sua vida e transbordar na vida dos seus irmãos. Amém? Então, você tem essa oportunidade de fazer isso. Pai, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas, Pai, que estão sendo liberados nesse momento. Nós te agradecemos, Pai, porque essas pessoas estão trilhando o caminho perfeito, Pai, para transbordar em toda boa obra. E o Senhor, Pai, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor disse que se plantarmos, colheremos, se plantarmos, nós colheremos certamente. Então, em nome de Jesus, nós declaramos: cada semente que está sendo plantada nessa terra frutificará, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, vamos para a palavra do Senhor, amém? Se você não está com expectativa, eu te convido a ficar agora, porque a palavra do Senhor, ela é luz para nós, ela mostra o caminho excelente, nos guiando, nos conduzindo para uma vida perfeita. Amém? Você já está vendo aí embaixo o título dessa mensagem, que é Fé ou Tolice? Sabe, eu estava orando e pedindo a Deus algumas instruções acerca do que falar nessa noite, e ela não veio durante uma oração, ela veio durante uma conversa com amigos. E sabe, gente, você tem que ter amigos de Deus, porque são esses amigos que vão te dar muitas vezes inspirações da parte do Senhor.
Deus, ele fala conosco especificamente quando oramos, mas Deus, ele fala conosco muitas vezes através das pessoas, dos nossos amigos. E se você não tem amigos que te levam para Deus, essas pessoas não vão poder dar palavras de Deus para você. Então, numa noite conversando com alguns amigos e com minha noiva Samara, ela está aqui, conversando com essas pessoas, eu ouvi essa frase: fé ou tolice? Sabe, muitas vezes as pessoas têm vivido uma vida achando que é de fé, mas tendo atitudes tolas. E a partir de quando a gente começa a conhecer o que é fé, vindo para os cultos na Verbo da Vida, se você não é dessa igreja, eu te convido a vir para cá, porque aqui nós pregamos uma palavra excelente. E sabe, nós vimos estudando, e muitas pessoas aprenderam o que é fé, mas no meio do caminho se perdem. Sabe, porque é muito fácil se perder quando a gente não se mantém firme na palavra. A palavra nos instrui que a gente, sabe, se agarra, e está escrito lá em Hebreus, que a gente possa se agarrar à palavra, porque é muito fácil se soltar. É muito fácil ver as instruções do mundo sobre nós, ver a influência do nosso trabalho na nossa rua, e essas influências acabam nos afastando da palavra. Mas se nós nos agarrarmos, nós com certeza vamos viver aquilo que está escrito nela. Então, acerca de fé, muitas pessoas aprendem o que é fé, mas muitas vezes, no decorrer da caminhada, acabam se perdendo. E tendo atitudes, achando que é de fé, elas acabam tendo atitudes tolas. Amém? Então, o que é fé? Eu queria definir aqui para vocês, rapidinho, se você tiver com a sua Bíblia, abra lá em Hebreus 11. Glória a Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, Pai. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Todos nós conhecemos esse versículo porque nós falamos muitas vezes aqui. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza e a prova. Muitas pessoas aprendem o que é fé e acabam perdendo o significado de que é a certeza e a prova, e deixando essas duas coisas por eu concordo. E sabe, assentimento mental, que é o que isso significa, concordar com a mente, mas não com o espírito, não traz resultado. Então, muitas vezes, quando você está crendo, entre aspas, mentalmente, concordando com aquilo que a palavra de Deus diz, e isso não traz resultado, cara, isso é uma atitude tola. Não é fé, é tolice. Amém? Você está aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado, depois de aprender o que é fé, de não cair em tolice, achando que estamos crendo da forma correta. Sabe, a palavra é o trilho pelo qual nós vivemos nossa vida, e é o trilho pelo qual a fé ela é estabelecida. Amém? Quando é que a gente consegue identificar o que é tolice ou não? É simplesmente comparando com a palavra. É a palavra que vai nos dizer o que está correto, é a palavra que vai nos orientar. Amém? Então, toda a nossa atitude de crer em alguma coisa, compare com a palavra. Amém? Porque uma das coisas que impedem da nossa fé se desenvolver é a quebra de princípios. Muitas pessoas estão crendo por algo, e no momento em que elas estão crendo por algo, elas quebram alguns princípios, e no meio da caminhada elas acham que ainda vai acontecer, mas não vai, porque alguns princípios eles foram quebrados. Um exemplo muito prático disso é uma pessoa que beleza, chegou na igreja e recebeu a instrução de que a vontade de Deus é que a gente viva em saúde divina. Ela aprendeu isso, ela creu nisso, mas no momento que ela está em sua casa, ela começa a andar, vamos dizer, pela rua no meio da chuva. Sabe, ela está quebrando um princípio, ela está quebrando um princípio natural. Cara, se você está num tempo frio, se você não está aquecido, com certeza a saúde divina não vai operar, porque você está quebrando um princípio. Então, deixa de ser fé e passa a ser tolice. A gente tem que ter muito esse cuidado, porque achando que é fé, nós não podemos cair em tolice. Então, a quebra de princípios interrompe o processo da fé na nossa vida. Amém? Outra coisa que impede que a nossa fé seja efetiva é a desobediência. Eu estou falando coisas aqui que são bem escancaradas, porque realmente, cara, se a gente não está vivendo uma vida conforme a palavra, como é que a nossa fé ela vai operar? Então,
aquela atitude que você acha que está sendo de fé, desobedecendo algumas coisas na sua vida, cara, com certeza é tolice. Amém? Porque Deus, Ele não é um Deus que quebra princípios. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Você está aqui? É um outro princípio em que a gente tem que ter cuidado para estar vivendo em cima disso, amém? Gálatas 5, 6, diz assim: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Aqui Paulo, escrevendo essa carta, ele estabeleceu algo. Na verdade, ele não estabeleceu, ele esclareceu um princípio intrínseco sobre a fé, que é o amor. Se a gente não está vivendo em amor, a nossa fé, ela passa a ser inoperante. Sabe, a fé, ela opera pelo amor. Então, o amor, ele tem que estar não só nas nossas atitudes de fé, mas em toda a nossa vida. Se a gente não está andando em amor e crendo por algumas coisas, cara, talvez não aconteça. Sabe por quê? Porque você está quebrando o meio pelo qual a fé opera, que é o amor. Então, você tendo essas atitudes de fé, não andando em amor, cara, com certeza não é fé, é tolice. Porque você está quebrando o meio pelo qual a fé opera, que é o amor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E a respeito do nosso desenvolvimento na fé, para que a gente não ande em tolice, eu queria falar de algo mais profundo aqui. Uma das definições de fé que eu ouvi, que eu sempre me lembro quando eu vou estudar sobre fé, ela diz assim, essa definição: a fé, ela vem quando a vontade de Deus ela é conhecida. Amém? Então, é exatamente isso. Quando você conhece a vontade de Deus, fé chega. Fé chega. Amém? Então, para que a gente possa, de fato, ter uma vida de fé, porque é isso que Deus, Ele separou para nós. O justo, ele viverá pela fé. Está escrito durante a Bíblia 4 vezes isso. O justo, o meu justo, ele viverá pela fé. Então, a fé, ela não é algo que a gente usa para alcançar os nossos objetivos. A fé, ela não é uma ferramenta usada para alcançar aquilo que a gente deseja. A fé, ela faz isso, mas ela é o nosso estilo de vida. Ela é o nosso estilo de vida. O justo, ele viverá pela fé. Amém? Então, como estilo de vida, e não apenas usada para alcançar aquilo que a gente tem, nós temos que ter um estilo de vida com Deus, de conhecer a Deus. Porque lá em Romanos diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus é? A vontade dele. Deixa eu te dizer algo. A palavra de Deus, ela fala que cada um recebeu uma medida de fé. Jesus, ele fala sobre isso. E cabe a nós desenvolver isso. Cabe a cada um de nós. E por que tem muitas pessoas que têm fé grande e outras pessoas que têm fé pequena? É porque elas não desenvolveram isso. E deixa eu te dizer uma coisa. A forma mais rápida de desenvolver a sua fé é a comunhão com Deus. Sabe por quê? Como eu falei, a fé, ela vem quando a vontade de Deus, ela é conhecida. E a vontade de Deus, quando ela chega para nós, diretamente dele, é algo sobrenatural. A nossa fé cresce mais rápido. A nossa fé cresce mais rápido quando a gente ouve do próprio Deus as coisas a respeito da vontade dele, do que a gente ouve as coisas da vontade de Deus por outras pessoas. Amém? Então, se você não tem uma vida de comunhão com Deus, de vida de oração, de buscar a face do Senhor, a sua fé ela vai crescer mais lentamente. Amém? Glória a Deus. Então, a fé ela é gerada por uma vida de comunhão. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia, ela nos conta, eu não vou ler agora por causa do tempo, mas nos conta a história de quando o povo estava indo para a terra prometida. Vocês lembram da história dos espias? Exatamente essa história. Moisés, ele mandou
uma certa quantidade de pessoas para vigiar a terra. E todos nós sabemos que apenas 2 voltaram com um relatório bom. Sabe, todos eles passaram pelos mesmos processos. Eles saíram do Egito, passaram pelo deserto, desfrutaram de maná, desfrutaram de carne, desfrutaram de milagres, desfrutaram de tantas coisas, roupa crescendo, sandália crescendo. Sabe, todos eles tiveram a mesma experiência, até certo ponto. Mas, então, a gente faz a seguinte pergunta: por que apenas 2 voltaram com um relatório diferente? Todos não viram a mesma coisa? Todos não cresceram juntos? Passaram pelo mesmo processo juntos? Sabe, uma das coisas que definiu a diferença entre o nível de fé de Josué e Caleb e aqueles outros espias, foram que Josué e Caleb não apenas ouviam uma história de Deus, mas eles estavam próximos o suficiente para a fé deles crescerem. Sabe, a palavra cita, não vou ler por causa do tempo, enquanto Moisés ele estava na tenda buscando a face do Senhor, quem é que estava na porta? Josué. Ele estava ali buscando a face do Senhor, buscando estar perto, de certa forma, tendo a comunhão que ele podia ter naquele tempo. Nós não podemos comparar a comunhão que eles tinham naquele tempo com a comunhão que nós temos hoje. Mas, sabe, ele estava à porta, ouvindo talvez ouvindo as direções que Deus dava a Moisés. E essa foi a diferença entre Josué e Caleb e os outros espias. Sabe, muitas vezes você está na sua igreja e você vê os seus irmãos crendo para certas coisas e as coisas chegarem. Sabe, muitas vezes a diferença entre a sua fé pequena e a fé dos outros é a comunhão. Preste atenção se ele não tem uma vida de intimidade com Deus. Amém? O próximo nível de fé que nós temos que ter é o nível de fé gerada pela comunhão de Deus, pela comunhão com Deus. Amém? Você está aqui? Então, sabe por que existe esse processo? Porque assim, vou te dar um exemplo. Você está andando na rua e uma pessoa desconhecida chega para você e fala assim: cara, amanhã eu vou te encontrar aqui nesse exato lugar e eu vou te entregar R$1.000. No mínimo você vai ficar intrigado e não vai acreditar, porque você não conhece aquela pessoa. Mas se um parente próximo chegar para você e falar: cara, vem aqui na minha casa amanhã que eu vou te entregar R$1.000. É só um exemplo bobo para que você entenda. Sabe, você vai dar crédito à voz de quem você conhece. Muitas vezes nós lemos a nossa Bíblia, nós ouvimos verdades acerca de nós, do que nós podemos, do que nós somos, do que nós temos, mas é como se fosse um estranho falando conosco. Se a gente não desenvolver um nível de comunhão para ouvir essas verdades dentro do nosso espírito, na comunhão com o Senhor, é como se estivéssemos ouvindo voz de estranho. Amém? Você só dá credibilidade à voz que você conhece. Você conhece Deus o suficiente para que as verdades que Ele diz a seu respeito, você crê e acontece? Então, esse é o próximo nível de fé em que, com certeza, você pode ter certeza que todas as suas atitudes, elas não vão ser tolices. Todas as suas atitudes de fé vão estar baseadas na credibilidade daquele a quem você conhece. Sabe? E essa foi a diferença entre a voz de Josué e os outros espias. Com certeza ele pensou: cara, esse gigante aí, essa terra grande, essas pessoas que estão aí na terra e nós temos que conquistá-la, nós temos que tomá-la. Cara, eu conheço Deus que fala com Moisés. Ele estava na porta da tenda enquanto Moisés estava buscando. Onde estavam as outras pessoas? Murmurando, vivendo a vida normal. Entenda, a comunhão com o Senhor vai elevar o seu nível de fé, porque você vai dar credibilidade. Você só dá credibilidade à voz que você conhece. Amém? Glória a Deus. Então, esse é o próximo nível em que as nossas atitudes vão passar. As nossas atitudes, elas não vão ser mais tolas, mas vão ser totalmente de fé, porque você conhece a voz daquele que falou. Amém? E fé nada mais é do que concordar com o que Deus fala. O que Deus fala a seu respeito, eu concordo, eu recebo, então aquilo se manifesta. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Porque essa igreja vai desfrutar, Pai, de um tempo em que a voz do Senhor não será mais estranha. Em que as nossas atitudes de fé serão concretas, porque nós conhecemos a voz daquele que está falando conosco. Nós conhecemos a voz daquele que falou que você é curado.
Nós conhecemos a voz daquele que falou, você prosperará. Nós conhecemos essa voz. Muito obrigado, Senhor. Então, glória a Deus. Se você ainda não tem uma aliança com o Senhor, eu convido você a fazer isso. Porque, como eu acabei de falar, você só dá crédito à voz que você conhece. E se você não conhece Deus, não tem como você andar em fé. Amém? E se você não tem uma aliança com o Senhor, não tem como você dar crédito, não tem como você desenvolver fé. E eu convido você a fazer isso nessa noite. Se você está em casa, levante suas mãos e declare eu, repita seu nome. Aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e te agradeço, Senhor, por me levar para o céu neste exato momento, sendo justificado pelo sangue de Jesus. Se você fez essa oração, eu convido você a ligar para o número que está aqui embaixo e nossa igreja está apta e receptível para receber você e trazer os nossos cuidados, amém? Então, glória a Deus, amém.